Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo Político, o braço de política do Pod Costa, que é o podcast da Rádio Costa do Sol FM. A cada episódio nós trazemos aqui personalidades do meio político da região dos Lagos para que a gente possa conhecer um pouco mais sobre suas ideias, pensamentos e posicionamentos. O objetivo é aproximar você que nos assiste dessas pessoas que formulam parte das políticas públicas que norteiam as nossas vidas enquanto cidadãos. A minha convidada de hoje é empresária, proprietária de diversos empreendimentos aqui na cidade de Araruama, Café Capri, Recanto Casa do Tamba, Posto Capri Lagos. Ela é nascida em Niterói, passou a infância e juventude em São Gonçalo e ali também na região serrana do Rio. Moradora de Araruama já há vários anos, antes de atacar no campo do empreendedorismo, foi camelô e frentista de posto de gasolina. Estreante na política em 2024, o Papo Político desta semana é com Verônica do Café Capri. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, meu querido. A honra é minha de poder participar aqui, da gente estar interagindo e mostrando um pouquinho mais da minha história aí para toda Araruama. Verônica, eu queria que você apresentasse para a gente quem é o CPF por trás dessa pessoa pública, para além da empresária, quem é a Verônica da Silva Januário de Almeida. Uau! A Verônica é uma pessoa intensa, que, na verdade, o trabalho, ele é um sinônimo da minha vida, né? Eu cresci e conquistei todas as coisas através do trabalho. Eu valorizo muito, sabe, as relações. Eu tenho comigo, assim, que a lealdade, a fidelidade, a verdade, o comprometimento, isso são coisas que são os meus valores, sabe? Então, esse é o meu CPF, uma pessoa que eu sou de grupo, né? Eu digo que ninguém faz nada sozinho. Eu sempre fui muito popular, desde a época de escola, né? Fui presidente do Grêmio, sempre ocupei cargos de lideranças, desde nova, desde a escola. Depois fui liderando grupos jovens na igreja, enfim. Então, essa coisa de estar à frente sempre de alguma coisa, essa é a Verônica, sabe? Mas de estar sempre relacionada a pessoas. Eu amo conviver com pessoas, escutar o ser humano, essa sou eu. Eu mencionei aqui que você é niteroiense, queria saber como é que foi a sua infância, né? Com quantos anos você sai de Niterói, como é que foi esse momento aí desse seu começo de vida? Então, sim, nasci em Niterói, em 85, saí de Niterói para Friburgo com 12 para 13 anos, mais ou menos. Nesse intervalo que eu vivi em Niterói, teve um tempo que eu fui morar em Colatina na minha infância, fiquei algum tempo lá. Espírito Santo, né? É, isso aí, Espírito Santo. E retornei para Niterói, porque tem família lá. Uma grande parte da minha família é de lá, porque meu pai é capixaba. Uhum. Então, meu pai foi para lá. E depois retornou para Niterói. E depois eu saí de Niterói e fui para Nova Friburgo. E voltei de Nova Friburgo novamente para Niterói, em torno de 14 anos, assim. E como é que foi a infância? Você mencionou seu pai capixaba. Como é que foi essa infância ali, a criação dentro de casa? Como é que foi esse período? A minha vida sempre foi muito humilde, né? Meu pai era lavador de posto de gasolina, minha mãe dona de casa. E ali a gente vivia uma dificuldade, né? Eu digo que nunca passei fome, mas passei todas as dificuldades, mesmo que me levaram até começar a trabalhar muito cedo. Com 12 anos, eu comecei minha vida, você falou camelô, mas o meu primeiro trabalho mesmo foi como sacoleira, né? Porque meu pai, com 12 para 13 anos, eu fui para Nova Friburgo e ele começou a ser cortador de peça íntima. Então, eu pegava algumas peças íntimas e vendia no varejo, porque ele vendia no atacado, para as próprias lojas em Nova Friburgo. E eu comecei a colocar a mochilinha nas costas e descer a serra e vim para as cidades, né, de São Gonçalo, como você falou, que eu passei grande parte da minha infância ali, porque minha avó morou ali praticamente, assim, uns 10 anos a minra avó morou por São Gonçalo, hoje ela mora em Niterói. Agora tá morando em Nova Friburgo, né, mas assim, entre Nova Friburgo e Niterói. Fica um tempo lá, um tempo cá, por causa dos tratamentos dela. Mas eu vivia a minha vida assim, como sacoleira. E você falou sobre as necessidades financeiras, como é que foi passar por isso muito cedo, né? Passar por toda essa questão, o outro lado da vida, né? Uma vida humilde, né? Como é que esse momento, o que ele significou para você? Gente, eu digo o seguinte, a Verônica hoje, dizem que todo mundo, né? Todo mundo que entra pro meio político, agora eu vou até falar, ele é mordido por uma tal de uma mosca azul
que significa a vaidade, a ganância pelo poder. E eu não posso falar do futuro, mas eu posso falar dos meus valores. E eu sou uma pessoa que eu já experimentei muita coisa boa na minha vida. Tudo que eu quis, na verdade, sabe? Eu tive uma infância muito humilde. Faltavam coisas básicas pra mim. Coisas que hoje, talvez, um adolescente tenha acesso, que é um absorvente, um creme de cabelo. Eu não tinha acesso a essas coisas. Tinha, assim, esporadicamente. Então, isso me levou a trabalhar muito cedo. E foi muito duro, eu nunca passei fome. Mas tinha aquele negócio da insegurança alimentar, né? Tipo, com certeza, a nível você não saber o que vai comer amanhã. Sim, né? A nível de ir pra escola e ser melhor amiga das merendeiras porque eu comia na escola, por exemplo. Sabe? A nível de ter um sapato bem maior pra durar 2 anos. Eu passei por tudo isso. E eu amo trabalhar com jovens, sabe? Quando eu visito as partes mais carentes da cidade de Araruama, que eu também encontro isso hoje, eu me vejo naquelas pessoas, entendeu? Então eu vivi tudo isso. E depois, quando a minha vida foi alavancando, isso, as pessoas têm até um certo preconceito, né? Que quem se dar bem na vida, você constrói alguma coisa, as pessoas pensam que é de forma errada. E na minha vida, não. A minha vida foi de forma muito trabalhosa. E é por isso que eu tenho valores que eu falei pra você que dificilmente, eu vou dizer que é praticamente impossível isso acontecer comigo. Porque a vaidade, pra mim, isso não existe. Inclusive, isso é uma das revoltas políticas que eu tenho. Porque o político, pra mim, ele é um empregado, um funcionário. E eu não entendo o porquê na política de Araruama as pessoas são tão vaidosas. Não só de Araruama, mas falando do nosso município, são tão vaidosas, são tão prepotentes, são tão, assim, nariz em pé, manda quem pode, obedece quem tem juízo, batem na mesa e fazem e acontecem. Gente, isso pra mim não cabe, não cabe. Não que eu seja uma pessoa Nutelinha, digamos assim, né? Não que eu seja uma líder Nutelinha, comigo não tem essa. Mas eu acho que existe uma palavra que vem antes da liderança, que é o respeito. O olho no olho. E aí sim, você resolve tudo com uma conversa. Eu acredito que não é da forma, sabe, que eles fazem. E das formas que eles coíbem as pessoas, dessa forma. Então, isso, porque eu digo que o amor, ele te move. Mas a insatisfação e a revolta até mesmo por essas atitudes políticas te movem muito mais. E eu entrei na política justamente por não ter mais esperança na política. Eu queria muito que uma pessoa pudesse ocupar esse campo que eu pudesse apoiar, por exemplo. Mas, geralmente, as pessoas em Araruama, e eu até entendo, pessoas até de alto padrão, pessoas que fizeram anos, passaram 10, 12 anos dentro de uma faculdade, sabe? Pessoas que têm seu próprio comércio, que têm sua liberdade financeira, hoje se acomodam no mundo delas, outras gostariam de falar, mas não falam, e são totalmente omissas ao sistema político. E eu sou uma pessoa que eu não sou omissa. E eu não tenho medo de nenhum político da cidade, nenhum coronel, nenhum sistema. E eu tô aqui para isso, porque a vida é sobre correr risco, desafios. Eu acho que ninguém chega a lugar nenhum sem se desafiar. É um desafio. Mas eu tô aqui para isso. A gente vai falar um pouco mais daqui a pouco sobre sua entrada na política e todo esse processo. Queria continuar explorando um pouquinho ali do seu campo de vida pessoal, vida familiar. Você perdeu sua mãe muito cedo também, né? 13 anos. E como é que foi crescer sem mãe? Olha, eu digo uma coisa, muito difícil, tá? É lógico que Deus me deu a dádiva de fazer uma transferência de sentimento, porque eu tenho uma irmã que é mais velha que eu e ela foi uma grande mãe para mim. E eu vou te falar que a própria igreja cumpriu esse papel muito bem na minha vida, por isso que eu te falei que eu assumi, né, um grupo jovem ainda muito cedo, porque você cresce sem um norte. Então você precisa de uns limites, porque criança, que eu digo que 13 anos é uma criança, você fica totalmente assim, perdido. Você imagina que quando eu perdi minha mãe,
eu não tinha muita ideia, não caiu a ficha de cara. Você acredita nisso? Eu acho que eu fui chorar muito, 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 muito pela perda da minha mãe quando eu engravidei da minha primeira filha. Parece que a ficha da vida toda caiu na gravidez. Foi assim, uma coisa que eu não sei explicar. Porque eu fui vivendo a minha vida com uma esperança que minha mãe pudesse voltar. Parecia que eu fiquei meio anestesiada. Uhum. E a minha irmã ocupou esse cenário muito bem. Porque minha irmã sempre... A gente esteve ali sempre muito próxima. Vocês eram em quantos, perdão? É só eu e minha irmã. Só você e sua irmã. E ela era por parte de mãe. Uhum. Só. Meu pai criou ela, né? Minha irmã é 11 anos mais velha que eu muito nova, chamava minha irmã de mãe. E eu tive o amparo dela ali em alguns momentos da minha vida, e até assim, nos mais difíceis. Então, a minha mãe, eu não conseguia sentir aquela falta, aquilo tudo, porque eu fui ocupando a minha vida. E eu fui ocupando a minha vida com o trabalho. Acho que é uma fuga, sabe? De verdade, falando pra você e pra todo mundo. Quando você passa por um problema muito grande na sua vida... Quando você não tem coragem de encarar aquele problema, você foge dele. E a fuga que eu tive foi o trabalho. E até porque você era muito nova muito também, nova. Não tem a maturidade pra lidar com a perda, né? Não tinha. Não sabia o que fazer. Fiquei totalmente perdida. Aí foi cair minha ficha quando eu engravidei. Aí eu falei assim, mãe, o que é ser mãe? Que veio aquilo tudo, aquele amor, aquela coisa. Eu falei assim, eu não tenho minha mãe. Aí ali eu me desesperei. Depois de anos. Quantos anos tem sua filha mais velha? 14 anos, vai fazer 14 agora, tem 13. 14 Caramba. em outubro, 19 de outubro, logo depois das eleições. Você fala muito sobre sua vivência como camelô também, falando agora um pouco do seu campo profissional. Como é que foi essa experiência que você teve durante gente, olha, foi a minha faculdade de vida. Eu falo com brilho nos olhos porque houve sofrimento, perseguição, humilhação, humilhação demais. Porque assim, desde o momento que você camelou, você ter que se submeter a comer 3, 4 horas da tarde, onde os restaurantes estão fechando, que aquela comida vai ser descartada e você ter que comer ali, você já se sente meio mal, sabe? E muitas outras coisas. Você não tem um espaço para você. Hoje, a Rio Branco já tem lá, né? Tem uma parte lá no Uruguai que tem as bancas, né? Mas na minha época não tinha. E a gente... Ali também não era um lugar que passava muita gente na época. No Rio mesmo. No Rio mesmo. Então eu colocava na Rio Branco mesmo. E assim, era muita coisa. Era o rapa passando. Era muita discriminação. E eu sempre na minha vida... Engraçado, né? Eu sempre na minha vida, eu trabalhei em campos que sempre foi de protagonismo masculino. Uhum. Como camelô. Naquela época, eram pouquíssimas camelô mulher. Sei lá, acho que eu lembro de eu e mais 2, assim, na verdade, na Rio Branco. O resto era tudo homem, sabe? Até que por quê? Pra correr de rapa, fazer aquelas coisas, era homem. Depois, você vai me perguntar, mas já vou adiantar, fui trabalhar em posto de gasolina, que era... E é até hoje de um campo maior masculino. E ainda tinha muito preconceito quando se tinha uma mulher como frentista. Hoje não tanto, mas naquela época, muito demais. Tanto que, naquela época como frentista, eu pedi um uniforme masculino. Porque era bem assim, sabe? A gente sofria bastante preconceito. E hoje na política, né? Ainda os homens protagonizam o cenário, né? Você falou sobre essa questão, você é empreendedora, eu queria saber, agora uma curiosidade minha, enquanto líder, enquanto chefe, você tem essa preocupação de dar protagonismo às mulheres dentro das suas empresas também? Como é que isso funciona? Ou você acha que tipo assim, é uma coisa que não deve ser levada tão em consideração, no sentido de... você acha que é uma coisa que é natural, esse movimento de respeito às mulheres, né, no mercado de trabalho, ou você acha que isso tem que ser colocado, que tem que ter política afirmativa, que tem que ser feito um trabalho nesse sentido para a valorização da mulher? Qual a sua visão empresarial com relação a isso? Eu vou falar a verdade assim para você. A mulher, eu acho ela muito mais detalhista, eu acho ela muito mais cuidadosa, muito mais caprichosa, me desculpem os homens,
Mas as minhas lideranças, a maioria delas é sempre mulher. No posto, eu já tive mulheres trabalhando, hoje é 100% quadro masculino, mas porque todas as vezes que você vai entrevistar ou vai fazer, você não vê assim, uma desenvoltura a tanto, né? As mulheres talvez não queiram muito. Mas eu, nos meus outros negócios, eu prefiro sempre trabalhar com mulher. Porque tem uma visão... Elas enxergam que o homem não vê. O homem é muito, assim, superficial. Eu acho que a mulher, ela vai, assim, sabe? Ela tem um olhar. Ela consegue, até na hora da venda, ela consegue ser mais sensível. Porque o homem é... Apesar de... isso vai muito de personalidade. Eu também sou metas e resultados. Mas a mulher consegue ter uma sensibilidade ali, sabe? Com outras mulheres. Por exemplo, vai fechar um casamento no meu ramo. Vai fechar um casamento. Vai fechar algum evento, e geralmente você fecha com mulheres, a mulher entende, a mulher vai ali, a mulher entende e tem paciência. O homem não, o homem já quer logo, vamos embora finalizar, é difícil, sabe? A mulher, eu acho que ela vai fechar com... Tem que botar uma rosa a mais, a mulher vai entender. Então, eu acho que a mulher, num todo, ela já nasceu líder, né? Ela já nasceu líder porque ela lidera uma casa, lidera uma família, lidera filhos, casa, marido. Isso daí já veio já de natureza, né? Você trabalhou como frentista de posto. Eu queria saber como é que você fez para se diferenciar dos seus colegas de trabalho, porque você chegou à gerência, né, através do seu trabalho como frentista. Queria saber como é que foi esse movimento, qual é o pulo do gato para você conseguir se destacar. O pulo do gato em todas as suas profissões, e aonde você estiver, é você entregar mais do que é pedido. É você se destacar e não ficar olhando muito para o que os outros pensam, porque assim, na minha vida toda, quando eu comecei a me destacar, sempre teve aqueles que se incomodam um pouco. E eu ligo zero, sabe, para isso. É lógico que eu ouço opiniões, eu seleciono também quem vai me dar opiniões, porque se você escutar todo mundo, você fica maluco. E 90% do que querem opinar na tua vida, não querem o teu bem, querem colocar a verdade dele como fosse absoluta, na verdade nunca viveram aquilo e nem querem que você viva. Tá? Então isso te traz... Eu vivi, apesar, né, de eu não ter tido mãe, o que eu escolhi na vida? Escutar pessoas mais velhas e, assim, bons conselhos. Então, o que eu digo, que eu sempre tentei me diferenciar. Como frentista, eu chegava, lavava o vidro do cliente, naquela época não tinha muito vidro automático, né, era mais... subir, eu falava assim, sobe um pouquinho o seu vidro. Às vezes a pessoa pensava que era pelo cheiro do combustível, que nada, menino, na verdade eu queria era ensaboar o vidro da frente. Quando tava ensaboando já ia jogando, a pessoa subiu o vidro correndo, e eu já lavava o vidro, quer medir água e óleo, abre aí pra eu poder ver se tem água, que tem que tá tudo certinho, e a pessoa abria o capô do carro, eu media, via a palhetinha, quer completar, e sempre entregava mais. Enquanto tava lá, o combustível, eu calibrava pneu, eu fazia, dava cafezinho. Eu tratava de uma forma que, assim, no final, se a pessoa não tivesse caixinha pra me dar, ela, no mínimo, ela ia avaliar meu currículo, assim, meu atendimento muito bem. E eu não me conformava com aquilo. Eu falei, não vou ficar esperando o movimento do posto vir. Eu tenho que agregar mais. Então, eu procurava, nos meus dias de folga, que era sempre no posto de gasolina, era uma vez na semana e um domingo no mês. Então, nos dias de semana, eu ia no ponto de táxi, eu convidava os taxistas para poder abastecer lá, e eu pedia ao patrão, falava assim, poxa, a gente consegue fazer alguma coisa pelos taxistas? Posso dar aí 1 centavo, 2 centavos de desconto se eles abastecerem aqui X litros por mês? Aí eu ia para empresas, que naquela época tinha muitas empresas em Niterói, e eu trazia frotas de clientes. Então, com aquilo, ele falou, nenhum frentista faz isso. Então, todos os donos de posto de gasolina falaram assim, quem não quer isso? Então, eu acabei... o cliente não era do posto, o cliente era da Verônica. Porque as pessoas chegavam lá e não queriam ser atendidos por outro, não. Queriam ser atendidos por mim, às vezes ficava esperando. E aí, eu fui para gerência. É uma coisa automática, né? E eu fui... E aí, um outro desafio. Gerente nova,
tendo que liderar homens muito mais velhos que eu. Você tem que ter aqui, ó. E às vezes muito mais experiência naquela mesma empresa, com certeza, né? Com certeza. Chegou agora, já quer sentar na janela, eu imagino que você tenha ouvido bastante. Até hoje. Até hoje na política. Chegou agora, já quer ser candidata a prefeita? Por que não vem vereadora? Araruama. Como você conheceu a cidade e por que veio morar aqui? Eu conheci essa cidade, na verdade, através de uma amiga minha que morava aqui, na época, que falava muito de Araruama. Mas eu conheci mesmo porque tinha aquele posto, né, que hoje é nosso, era o antigo Val Lagos, e meu cunhado conhecia os donos e tal, e falou assim, poxa, tem um posto vendendo. Na época eu já era sócia de um em Niterói, outro em Maricá, e ele falou assim, Verônica, é uma oportunidade, hein? O posto tá quebrado. Ele falou, ó, o posto tá quebrado, hein? Paga só os funcionários e muito mal. Às vezes não paga nem a conta de luz. Mas acho que vale a pena você ir lá. Aí eu tirei uma época para poder ficar vindo em Araruama como cliente mesmo. Abastecia, olhava a equipe, dava uma volta na cidade, fiquei estudando o mercado. E eu falei assim, gente, realmente, cidade, o pessoal reclamando de tudo, as mesmas coisas que se reclama hoje, tá? E eu falei assim, eu vou encarar isso aí porque assim, eu já tinha feito isso antes. É desafiador, porque você levantar um ponto ruim é pior do que você fazer um. Mas eu já tinha feito isso antes. Eu falei assim, nada me impede de tentar. Vou tentar, porque eu vinha em Araruama o seguinte, gente, naquela época, 16 anos atrás, eu vinha assim, essa cidade tem tudo para dar certo. Primeiro porque tá em ascensão. Não vai cair. A cidade da região dos lagos não vai cair. A tendência é aumentar. Isso aí a gente está falando de 2008, mais ou menos. 2008, eu já tinha essa visão. Porque as pessoas falavam que era uma cidade croada, isso aqui, mas eu falava assim, na minha cabeça, eu pensava assim, cara, é uma cidade que está em ascensão, ela vai crescer. E a gente via como que estava crescendo desordenadamente a população de Niterói, São Gonçalo, e eu pensava assim, daqui a um tempo, essa galera vai querer vir para umas cidades mais próximas, cidades... E não bater outra, tá aí, cidades crescendo, e todas, né, não só Araruama, todas as cidades da região dos lagos crescendo. Então, assim, nessa daí eu acertei, por isso que eu decidi vir. Suas filhas já são nascidas aqui na cidade? São de Araruama. Não, na verdade nasceram em Niterói, mas criadas aqui, sim. Nesse ponto, você falou sobre a questão da visão empresarial. Como é que surgiu a ideia do Café Capri e do Recanto Casa do Tamba? O Café Capri foi porque, na verdade, assim, a gente já teve outras lojas de conveniência. E para mim, na minha visão, em alguns determinados lugares funcionam, tá? Até no Rio de Janeiro, sim, eu acredito que em alguns lugares específicos, lojas de conveniência funcionam. Em outros, é um modelo falido. Então, assim, a gente tem uma cultura diferente dos Estados Unidos, por exemplo. Eu tive a ideia na época que estava muito em alta tudo gourmet, feito na hora, não sei o quê. Então, eu não queria abrir uma loja de conveniência, porque já tinha na cidade. Então, eu quero o Café Capri, né? Muitos pensam que foi ali porque eu acreditei numa proposta de negócio totalmente inovadora. Sim, isso é uma verdade. Mas, uma segunda verdade que eu já falei para as pessoas... que, na verdade, era para valorizar o ponto. Que antigamente, até hoje, né, a gente nunca botou bandeira, era posto de bandeira branca. E era muito discriminado. Hoje, a maioria dos postos de Araruama são bandeira branca. Mas naquela época, até por uma questão de marketing, eles desvalorizavam da bandeira branca. Porque, enfim, falavam que era ruim. Então, eu queria criar um comércio muito bom dentro do ponto, do posto, para dar uma valorizada. E, ok, consegui o meu primeiro desafio e deu certo. Então, hoje, a gente construiu 2 pontos dentro de um. Então, se hoje eu tivesse que fazer uma venda aí de ponto, ao invés de um posto, tem 2 negócios dentro de um só. Então, assim, eu sempre fui muito estratégica, sabe, nas minhas coisas. A minha vida inteira... É engraçado, gente, eu gosto tanto de trabalhar, eu gosto tanto de inovar, a minha vida é sempre assim, eu gosto tanto do empreendedorismo que eu durmo e acordo pensando em coisas. É lógico que 90% não dá para realizar, que é só uma Verônica, mas eu tenho muitas ideias. Porque além de
criar, você tem que fazer o gerenciamento, né? Sim, eu tenho uma equipe, graças a Deus, a minha irmã é o financeiro, né? É uma estrutura familiar. Não conseguiria nada sozinha, mas a minha irmã sempre fala, né? Às vezes ela tem que puxar o meu balão. Porque eu falo, Mônica, eu tive uma ideia! Aí ela fala, meu Deus, aí puxa meu balão, eu fico toda triste. Mas eu falo assim, eu tinha certeza que iria dar certo. E tem vezes que eu sou liberada pra fazer, mas tem vezes que o financeiro me trava. Então, assim, mas eu tenho uma equipe, tem um DP, tem financeiro. A Verônica não faz nada sozinha, na verdade, né? Ninguém faz. O Casa do Tamba, ele vem de uma questão de investir também no turismo rural, né, na cidade. Por que você viu essa necessidade de fazer esse investimento na época que você implantou o empreendimento lá? Porque, pelos estudos, o turismo rural, ele está em alta. Esteve já, começou, né, a estar há algum tempo atrás, e eu já sabia disso. Até em algumas viagens fora do Brasil, Patagônia, por exemplo, o que se fazia no inverno, porque no verão, quando era baixa a temporada deles, então era sempre assim, à beira de lagos e tal, turismo rural. Quando eu fui olhar para a realidade do Rio de Janeiro, eu via que as pessoas, aonde que se concentrava o turismo? As pessoas estavam super agitadas daquela vida estressante, principalmente depois de uma pandemia. Então elas queriam descansar, elas queriam mato, elas queriam... Então isso, até a própria política, se você for olhar aqui bem pertinho da gente, começaram a fazer roteiros rurais. Maricá começou, Saquarema começou, tem outros lugares que tem. Então eu acreditei e acredito muito no potencial turístico rural de Araruama, porque a nossa zona rural é riquíssima, né? De história, de potencial, de cultura. Então, eu falei, eu vou investir aqui. E as pessoas falavam, nossa, é doida. Eu falei, não, gente, é muito bom acreditar e enxergar o que ninguém vê. Isso é muito legal, isso eu gosto. Porque geralmente acontece isso na minha vida, exatamente no Café Capri. Ai, não tem público pra isso não, mas vai botar um café de pele na beira de praia? Não, isso é loucura. Mas gente, eu acredito que isso é dom de Deus, isso é feeling também de quem tem esse dom que é dado por Deus, entendeu? Eu consigo te dizer assim, olha, eu passo num ponto, eu consigo... isso aqui pega. Principalmente Araruama. Isso aqui dá. E isso, não acredito aqui. E eu não sei explicar, mas realmente acontece. Tanto que cafeteria depois abriram várias, né? Depois porque depende muito. E olha, às vezes é o ponto, às vezes é uma pegada, às vezes é uma ação. Eu não sei explicar. Essas coisas, assim, tem dentro de mim, eu não sei explicar. Agora a gente vai chegar na questão política. Em que momento você vira e fala, vou entrar? Depois do Recanto. Porque ali eu comecei a ver coisas que realmente eu não conseguia ter uma visão tão ampla quando eu só tinha comércio no centro da cidade. Eu vivia pro trabalho, ali, casa, trabalho, igreja e tal. Abriu a mente, de certa forma, abriu a cabeça para outra assim, realidade. Com a minha experiência nessa cidade, com esse feeling que eu tenho, com essa experiência vasta, gerindo pessoas, eu acredito que eu posso colaborar com a política. E eu tenho certeza que eu posso colaborar com a política da cidade. Políticas públicas responsáveis, fazendo o retorno disso. Entendeu? Não é de forma desordenada, fazer por fazer, mas é sempre vendo o retorno disso, que eu acredito que hoje, na minha visão, é um governo que é realizador, sim. Mas não adianta você abrir uma empresa e ela falir. Ela não dá resultado, porque só foi custo. E quando o dinheiro é teu, é menos pior. Mas quando o dinheiro é público, então ele não é teu, é de todo mundo. Então a responsabilidade, pelo menos eu penso assim, a responsabilidade, a coisa pensada, ela tem que ser muito maior. Então, se você me perguntar algumas coisas que existem na cidade que eu acho lindíssimas, inclusive obras, enfim, se você me perguntar se eu faria, mas não do jeito que foi feito. Acho que foi totalmente sem planejamento e sem prioridade
diante do que a gente passa hoje no cenário político da cidade. Você falou um pouco sobre essa sua insatisfação, né, com as obras, por exemplo, com a forma como elas foram conduzidas e tudo mais. Eu queria saber para você o que é a política. Você decidiu entrar, mas se você pudesse definir política, na sua visão, para que ela serve, qual é a função dela para a sociedade? Melhorar a vida das pessoas de uma forma responsável, com humanidade. Você olhar para as pessoas como se você estivesse no lugar delas. E tem algumas coisas que eu vou fazer para eu passar por isso. Né? Sadomasoquismo não, mas eu já vou até adiantar para você que eu vou fazer algumas coisas porque eu quero passar por isso. Eu quero passar por esse sofrimento. Não é porque eu quero entender a dor. Uhum. Adianta você falar assim, eu entendo a sua dor. Você não passou por ela, você não entende. Você pode até se compadecer, mas só entende quem passa. Então eu quero passar por esse sofrimento. Eu quero passar por essa dor para eu dizer assim, eu sei o que você passa. Enquanto empresária, isso aí é uma questão que é muito comentada. Eu imagino que o assédio político seja muito grande, principalmente em período de campanha. Você pegou vários períodos de campanha, desde que você passou a empreender aqui na cidade de Araruama. Como é que funciona essa relação dos políticos com os empresários? É uma grande troca de favores que as pessoas do meio de fora ficam um pouco confusas como isso funciona, né? Como é que foi para você, a sua experiência? E acho que também, de certa forma, esse tratamento de alguns políticos com os empresários te motivou a entrar na vida pública? O que você acha nesse sentido? Sim, porque os políticos de Araruama, eles se acham patrões. E eu não vou falar que é 100%, mas se eu pudesse falar que é 99,9%, para não generalizar, só para mim ter a ética de não generalizar, mas 99,9%. E, sabe, eu acredito que quem manda no Brasil é os empresários. Se todo mundo ir embora daqui e largar esse Brasil, tem dinheiro para pagar nem juiz. Tem dinheiro para pagar nem policial. Fica todo mundo falando sozinho, passando fome. Quem bota esse Brasil para funcionar são os empresários, a classe média, que trabalha pra caramba e tem que ser respeitada. E eles pisam na nossa cara. E eles fazem o que querem. E eu não aceito isso. Não aceito isso comigo e não aceito isso com os outros. Então a dor dos outros empresários é a minha. Só que, infelizmente, muitos não podem por questões, porque é um governo, todo mundo sabe, né, gente, perseguidor, é uma política perseguidora na cidade. Muitos estão até me apoiando porque não tem nenhum vínculo com a prefeitura, nada disso. Outros sequer podem, assim, eu não posso nem encontrar, mal falo por telefone, porque se descobrirem que estão comigo, a retaliação é certa. Então... Você chegou a passar por isso na Expo do ano passado, né? Eu lembro que na época você ficou... Sim, eu passei por isso na Expo, eu passei por isso no Café Capri, entendeu? E só não passo mais, eu vou dizer o porquê que eu não passo mais. Porque é uma perseguição política que o povo já tá vendo. Uhum. E eu não tenho medo também não, meu amigo. Sabe por quê? Porque eu gero emprego. Se eles quiserem lá hoje, tanto o governo quanto a oposição, fazer qualquer tipo de sacanagem, podem fazer. Vai fechar minha empresa? Só vai ter o seguinte, vai ter que dar emprego para todo mundo, porque vai bater panela em frente à casa dos políticos. Eu vou botar. Vamos revezar turno. Dessa vez, vamos lá, só as panelas. Agora vamos lá, só o fundo da panela com colher de pau. Agora vamos bater com... Meu irmão, vai ser assim. Porque eles têm que entender que eles não mandam na cidade, quem manda é o povo. E eles têm que entender que quem sustenta o povo são os empresários, são os nossos impostos. E eles não caíram na real. Eles acham que eles são os donos de Araruama porque eles têm o poder e o dinheiro. O dinheiro é nosso. O dinheiro é nosso. Esses dinheiros aí, esses milhões que são investidos em campanhas extraordinárias, esse dinheiro tá vindo de onde? Tá vindo de remédio que tá faltando, tá vindo de gente que tá morrendo, tá vindo de um monte de lugar que não deveria sair o dinheiro. E me diz,
Esses políticos têm salário para bancar candidatura desse jeito? Porque até hoje o que tem saído do meu bolso. Eu não tenho nenhum deputado que botou dinheiro aqui na minha pré-campanha, não. É lógico que você gasta combustível, você anda, você visita um, você visita outro, você fala, mas o que você tem que gastar é sola de sapato e saliva. Só que como eles realmente têm uma rejeição muito grande, eles gastam dinheiro comprando as pessoas. Agora eu queria que eles dessem explicações. Como que eles fazem para comprar as pessoas? Porque não é com o salário deles. Eles desviam esse dinheiro da onde? Eles desviam esse dinheiro, e eu falo a nível estadual. Esse dinheiro sai de algum lugar que não deveria sair. Porque o fundo partidário vai ser usado lá na campanha? Não, pode ser sendo usado agora. Tem gente que botou 50, 60 votos e está recebendo aí 100 mil reais para pular de lado. Gente, pelo amor de Deus, só não enxerga quem até cego vê, porque quando não vê, escuta. Então, é uma piada. E a gente, sinceramente, é uma piada, e pra gente só falta o nariz vermelho, porque a gente passa de palhaço. Só que eu não sou palhaça e não tô com saco pra ficar ouvindo gracinha. Então, por isso que eu botei meu nome à disposição, sim, para aqueles que acreditam numa política realmente diferente, porque o que a gente tem aí é brincadeira, né? É a piada, a gente vive dentro de uma piada, num circo. Você surge, assim, pelo menos pra gente que cobre jornalismo político, você começa a aparecer aliada ali da família Pérez de Saquarema, né? O Antônio Pérez, ex-prefeito, e a Manuela Pérez, atual prefeita. Pouco tempo depois, eles passaram a compor com a Penha Bernardes, que seria ali o que a gente tem na cidade hoje como principal nome da oposição, né? Segundo as pesquisas e tudo mais. O que aconteceu entre você e os Pérez ali naquele momento? Aconteceu, gente, que a composição política, ela vem pelo partido, né? E o PL, a Penha era do PL, ficou no PL. Até então, ela viria pelo União Brasil, que era a composição dela com o pessoal de lá, né, da Baixada até então. Mas, em algum momento, ela escolheu ficar no PL e, pela composição partidária, veio o apoio da Manuela. Então, eu acredito que isso daí é uma questão que não interfere no nosso convívio, no que eu gosto dela. Eu tenho certeza que a Manuela tem muito carinho por mim, a gente se fala. Eles receberam lá, inclusive, algumas vezes, sim, né? Eu em alguns momentos eu falo com a Manuela, estive com a Manuela, esses dias passados até. Não foi uma ruptura, uma briga, uma confusão, nada parecido. Eu gosto muito de Manuela, tenho certeza que ela gosta de mim, não tem... E eu acredito mais, eu acredito que a Manuela torce por mim, porque é uma questão partidária, entendeu? Atualmente você está no Partido Novo. Né? No início do processo você estava com a Avante, chegou até a fazer evento com um deputado deles, o Jorge Felipe Neto, salvo engano. A gente também viu algumas postagens suas com o PSD. A gente queria entender qual foi esse momento partidário, assim, o que na plataforma do Novo te atraiu e falou, não, vou ficar com o Novo. O PRTB também tá no apoio na sua pré-campanha. Queria entender um pouco de como foi esse processo. Então, na verdade, a gente tinha 4 partidos, né? Que foram esses 2 que você falou e mais esses 2 agora. Olha, isso é o jogo político. E, às vezes, ele é sórdido. Tiraram, né, o Avante da gente pela uma forma que não somente... para você ter uma ideia, até o presidente estadual, né, o Vinícius Cordeiro também foi tirado da presidência estadual. E a forma, é o jogo político, mas é a forma de fazer política de algumas pessoas, porque eles não queriam me ver como pré-candidata. E foram fazendo os jogos, né, os tapetões que a gente fala, né, que para mim não é uma forma de jogar na bola, mas cada um joga da maneira que sabe jogar e que, na verdade, fala muito da personalidade de cada um. Então, esses partidos realmente foram. Eu aqui, com muito carinho, agradeço até o deputado Jorge Felipe Neto, o Vinícius Cordeiro, que foram os primeiros que abriram as portas, né, pra gente, com o Partido Avante. A gente fez um evento muito bonito na cidade. Depois o PSD, lá o Pedro Paulo, o Renan Ferreirinha. Muita gratidão, né? Porque até no dia que houve esse último tapetão do PSD, foi 24 horas antes, praticamente, de fechar as janelas ali da filiação.
eles, principalmente o Renan Ferreirinha, foi muito solícito, né? Mas eu sempre tive uma vontade de vir pelo novo. Porque é o novo. Só que eu nunca externei isso de uma forma explícita, justamente por isso. Então eu deixei para a última hora ali e a gente está num partido realmente que eu sempre quis estar. Mas eu nunca externei isso, minha vontade já era antiga. Mas o Novo é um partido que ele tem uma burocracia muito grande para entrar. Acho que, na verdade, todos deveriam ter, tá? Porque eu acho que isso iria eliminar... Alguns filtros, né? Você tem que fazer algumas provinhas, você tem que, né, ter algumas... Enfim. Mas, ali eu entrei no partido, estou muito feliz por isso, porque me representa. Principalmente porque na política a gente pensa que é um ambiente totalmente sórdido, né? De pessoas que são totalmente corruptas. Mas quando você vê um partido que foi até assediado por pessoas do alto escalão político para que também fosse tirado da gente, que essa pessoa diz não vou tirar, você ainda tem fé e esperança na política, porque poderia hoje eu estar candidata a nada. Pré-candidata, né? A nada. Porque sem partido você é o quê? Você não é nada, você é só uma pessoa que tem vontade. Então é como se uma pessoa, quando te tiram um partido, é como se tirassem sua casa. Então realmente eu encaro isso como um jogo político, mas um jogo de tapetão. Um jogo de... Sujo. Um jogo sujo. Sim, um jogo sujo. Um jogo que eles não gostariam. Eu acho assim, na política e na vida, não faça com ninguém o que você não gostaria que fizesse com você. Porque tudo que você planta, inevitavelmente, você vai colher. E não sou eu que estou falando isso. Não desejo mal a ninguém. É a lei da semeadura. Você vai plantar o bem, você vai... na minha vida, eu dei muita sorte. Muita sorte. Fui muito abençoada por Deus. Porque eu cumpri alguns princípios. Primeiro, da lealdade. Eu não solto a mão de ninguém. Não existe na história da minha vida algum tipo de traição. Nunca. Se teve alguma ruptura na minha vida, foi porque alguém, em determinado momento, soltou a minha mão. Eu nunca solto a mão de ninguém. Então, isso é a primeira coisa. E a segunda é você não pode fazer o bem, larga pra lá, finge que nem existe. Você não quer fazer o bem pra aquela pessoa. Esquece a pessoa. Não faz o mal. Ah, mas é necessário. Aguarda, que um dia vão fazer com você. Porque tudo que você faz com o outro retorna. Então, eu não quero passar por certas coisas na minha vida. Já sofri muito. Na minha infância. Pra que eu vou ficar plantando mal? Ah, mas é o jogo. Meu amigo, o jogo da política velha. O jogo precisa renovar. A gente precisa de uma política nova, sabe? Inclusive, o próprio Partido Novo acho que nunca disputou as eleições aqui em Araruama. Não. Né? É a primeira vez. É um desafio botar um partido na cidade? Tipo assim, ser, de certa forma, a capitã desse momento do partido, o principal nome, a principal liderança implantando um partido num município como Araruama, que tem uma política que é tão centrada ali em figuras, né, clássicas, assim, a gente vê que não abre muito espaço para novidade. Você acha que é um grande desafio? Todos os dias. Todos os dias. É um grande desafio, sabe? Porque é um partido diferente. O que eu tô falando tem tudo a ver comigo. Eu gosto muito de desafio. E eu tô muito feliz com o Partido Novo. Eu fiquei muito lisonjeada e agradecida pela postura do partido. E gratidão não tem prazo de validade. Talvez na minha vida política, porque quando você entra na política, eu acho que nunca mais você deixa de ser político, né? Você faz política todos os dias na sua vida, independente de ser pré-candidato ou não. Mas eu nunca mais vou deixar de ser grata ao Novo. Eu posso morrer com 90, 100 anos. Eu vou lembrar desse momento. Uma pessoa que me deu a mão. E eu nunca deixarei de ser grata e lembrar que no momento mais desafiador e iniciando na carreira política, ele foi meu balão de oxigênio.
Você falou sobre aliados, sobre aliança, lealdade. Marcelo Amaral e Rony Rossi, como é que foi a composição com esses nomes, pessoas que já tiveram cargos aqui na cidade? Queria saber como é que foi que vocês se juntaram, decidiram formar um grupo juntos. Como foi esse processo aí? Como é que foi esse acordo, essa aliança entre vocês? Então, o Rony é uma pessoa que acredita na política nova. Apesar de que ele não quer fazer parte do cenário, ele quer uma política nova. Ele deseja isso, ele acreditou. Né? É o que eu falei. Existem pessoas que podem colocar expor as suas opiniões porque não fazem parte de um sistema. Então, ele tem essa liberdade de dizer o que ele acredita, o que ele quer. Né? Ele não é pré-candidato. Ele não está ali... ele só está acreditando. Né? Ele deseja isso. E o doutor Marcelo também. As pessoas acham que ele quer ser secretário. Né? É muito sujo, porque já fizeram meme que ele quer isso, que ele quer aquilo. É outra pessoa que pode se passar os anos que for. Eu sempre vou entender com muita gratidão que eu aprendo todos os dias. Olha, e eu sou do seguinte pensamento. Ah, mas doutor Marcelo, não importa o que ele seja, importa o que ele realiza e o que ele faz. Ele salva vidas, ele é um ótimo articulador político, ele é uma pessoa que me ensina demais, que eu aprendo com ele. Então, gente, ninguém é perfeito. Se ele desagrada meia dúzia na cidade, ele hoje não tem comigo nenhuma promessa de nada. Ele simplesmente acredita, me incentiva e tá comigo ali, participando, me mostra as coisas, tira as minhas dúvidas. Ele gosta da política, mas ele não quer participar. É o momento dele, ele não tem porquê, ele é um médico, ele não daria hoje para parar as consultas, as cirurgias, a agenda dele de vida para se dedicar à política, porque é muito realmente desgastante. Mas ele gosta do cenário, e o cenário que ele acredita é com a gente, é com a novidade. Ele não acredita nem uma coisa nem outra. E aí, eu também me sinto lisonjeada. Mas assim como eles dois, tem muita gente, tanto do meio político quanto do meio empresarial, que não pode nem sonhar, assim, nem no pensamento que estão realmente acreditando nesse projeto. Mas tem muita gente que está acreditando, só que não pode aparecer devido às perseguições políticas. Nesse sentido, eu queria saber como é que tem sido as suas caminhadas, reuniões que já acontecem, né, nesse período de pré-campanha, inclusive consta em legislação que é permitido você fazer reunião, você fazer essas caminhadas que tanto se fazem. Eu queria saber como tem sido isso para você, esse momento, e qual é o resultado que vocês têm tido com a população. Quais são as demandas que eles levam para você? Qual é esse feedback que o povo nessas reuniões e caminhadas passam para você? Olha, eu vou falar uma coisa. Se tem uma coisa, eu entrei na política por algumas motivações. Mas hoje eu posso dizer que eu sou apaixonada pela política. E tem gente que fala assim pra mim, isso é igual amor de adolescente, daqui a pouco não vai ser tanto assim. Pode ser que sim, eu não tô no futuro pra saber. Eu posso acreditar, porque as pessoas mais antigas no processo falam, então pode ser que sim, pode ser que esse amor vai passando por transformações, né? Mas quando eu falo na política, meus olhos brilham porque nas caminhadas, no acesso com a população, você não tem noção da aceitação. Eu não tenho pessoas que... até pessoas que não gostam de política. Elas querem uma nova... Elas não gostam da politicagem. Elas estão cansadas dessa questão da perseguição da cidade, de tudo que falta na cidade, do tipo de governo que tem. Apesar de ser um governo bem avaliado pelas obras, é muito mal avaliado pelo tratamento com as pessoas, pela desvalorização do ser humano, dos próprios funcionários contratados, efetivos, do ser humano em geral. É um governo assim, indiferente. E quando eu chego, que eu ouço assim e que eu falo, eu sou muito abraçada. E quando eu ouço as demandas da população, gente, isso vai me dando, assim, cada vez mais uma paixão que eu falei assim,
poxa, que droga, por que eu não vim pra política antes? Eu não sabia, sabe, o quão gostoso era você estar próximo com o povo e ouvir aquilo. As pessoas falam assim, o povo é ingrato, o povo é isso, o povo é aquilo. Olha, eu posso ser sincera, eu não vejo assim. Eu não vejo assim porque na esfera nacional a gente viu pessoas dormindo em frente a quartéis por causa de Bolsonaro. Eu vi o contrário também acontecer. Pessoas, assim, loucas, né, por causa de Lula. E, assim, sem tomar partido de um e do outro, mas falando do povo, eu vejo que o povo, ele quer pertencer. Uhum. Ele quer ser acolhido, ele quer se identificar. E aí, quando fala assim, o povo é ingrato, não, eu acho que ele só não se identifica. E como ele também não é reconhecido, ele também te dá um pé. E aí vai falar, o povo é ingrato, mas poxa, os políticos são o quê? Os políticos, eles realmente valorizam a população? Aquela escutam? cultura de aparecer de 4 em 4 anos, né? Às vezes de 2 em 2 quando tem... Mente, entendeu? Prometem o que não pode cumprir, fazem coisas que, poxa, como se o povo fosse bobo. O povo não é bobo. Depois que inventaram isso aqui, esquece. A política de 20, 30 anos atrás não é a mesma coisa. O povo lá da roça sabe mais o que pode e o que não pode que às vezes o povo aqui da cidade. Queria saber de você expectativas para 2024, se a família está preparada para a campanha, se tem filhos que são pequenos. Queria saber um pouquinho como é que está essa sensação e o que você espera acontecer, composição para vice, se você quiser falar alguma coisa sobre isso também. Num plano geral, eleições de 2024, quais são as suas expectativas e planos? As minhas expectativas é única vencer as eleições. E eu tenho certeza de um resultado positivo. A minha família, eu sou muito apoiada pela minha família. Isso antes de entrar na política, eu não faço nada sem o apoio da minha família, porque também não daria certo. Você imagina hoje na política com a minha família toda me puxando para trás. Não dá certo. E quando acontece, que já aconteceu, memes, política suja, eu tô falando para vocês, hein, político. Eu boto as minhas filhas sentadas no sofá e quando eu vejo os blogs, que eu vejo tudinho, e sei de quem é e quem não é, quando aparece política, eu falo assim, foi fulano de tal, tá, filha, que fez isso aqui. Aparece os memes lá, isso aqui é a política suja da cidade. Preparo minhas filhas, porque isso é um mundo, isso é a política suja. Então eu falo, quem é quem? A mais novinha minha já quer ser política, você acredita? A mais velha falou, não entro nisso nem que me pague, Deus me livre. Mas a pequenininha fica com sangue na veia. Ela, mãe, eu quero entrar nisso, eu vou te acompanhar nas caminhadas. A pequenininha toca terror. Agora a mais velha já ficou super decepcionada. Ela, mãe, que meio, né, mãe? Falei, minha filha, mas é por isso que eu tô lá, porque eu gosto de desafio. Mas eu mostro, eu preparo, falo, na escola, se vierem falar com você, você sabe quem sou eu, não sabe? Você sabe meus valores, não sabe? Você acha que isso aqui que falaram é verdade? Não. Então, pois foi fulano, fulano, fulano. Aqui, isso aqui parte de tal grupo político, isso aqui foi tal grupo político. Essa aqui, minha filha, são as pessoas. Porque isso daqui, as pessoas falam assim, política você não pode mexer na vida pessoal. Eu sou contra, tá? Óbvio, eu sou contra. Tem que falar da vida pessoal. Sabe por que tem que falar da vida pessoal? Porque é o CPF que vai te governar. Se a pessoa é isso, é aquilo, aquilo outro, tem que falar. Eu sou contra, tem que falar da vida pessoal da pessoa, gente. Porque aí você não fala, porque a pessoa que não quer que fale da vida pessoal é a pessoa que tem alguma coisa para esconder. Mas aí quando chega lá, uma personalidade totalmente estranha para governar a gente fica aí com uma pessoa desequilibrada no poder, entendeu? Governando uma cidade toda, como hoje, particularmente, nós temos um coronel na cidade que acha que é o dono de Araruama, manda e desmanda e faz loucuras com a vida das pessoas. Então, eu sou totalmente contra a não investigar a vida de uma pessoa. Tem que investigar. Sabe, eu lembro de coisas básicas, e eu sempre falo isso, aquele vereador que matou aquela criança no Rio de Janeiro, gente, já tinha indícios, mas a pessoa não quer saber, né? Vamos abafar a vida aqui, pessoal, porque já tinha indícios, mas vamos abafar aqui. Aí a pessoa, mas ele fez, já fez, cara, é só você olhar a vida pessoal do cara, já dizia, já tinha indícios, mas as pessoas abafam, né, porque dá todo mundo de santo nessa época, e aí não falam.
e depois a gente fica aí com qualquer um aí, a gente é à mercê desse tipo de gente. Pré-candidato a vice? Tem alguma ideia, conversa nesse sentido? Já me procuraram muito, mas eu acredito que eu mereço. A população também merece que eu venha trabalhar, que eu venha crescer nas pesquisas. A população hoje, eu acredito que elas querem... na verdade, elas não falam muito de política, porque está no momento, eu acho que só quem está olhando política é quem está envolvido, né, diretamente, mas vai chegar um momento que a população, e está próximo já, que a população vai olhar para isso. E a gente está de olho mesmo nas pesquisas para ver quantas pessoas de Araruama quer o velho e quer o novo. Isso não depende de mim, isso depende do povo, né? Vamos ver o que o povo quer para a vida deles, porque tem gente que gosta do sadomasoquismo. Em relação à sua pré-candidatura, a ideia é levar até o fim e você não pensa em composição. Minha vontade é vencer as eleições. Eu quero vencer as eleições. Eu quero estar com o público na rua, eu quero crescer nas pesquisas, eu quero. Botei isso na minha cabeça, eu quero. Tá certo, então. A gente finaliza todas as nossas entrevistas aqui com um bate-bola, jogo rápido. Eu falo uma palavra, você vem com a primeira palavra ou ideia que vier na sua cabeça. Ih, gosta disso aí, vamos lá. Família. Base. Inspiração. Inspiração? Pode ser um político, alguma personalidade, uma Barack ideia. Obama. Barack Obama. Uma pessoa. Veio uma aqui. A minha irmã. Um lugar. Araruama. Um momento memorável. A filiação do PSD, que foi algo que eu nunca mais vou esquecer, porque eles me pediram a prova que eu estaria ligada ao partido. Eu falei com Pedro Paulo no telefone, eu estava no CTI com a minha filha. E eu fui convocada a assinar minha ficha de filiação dentro do CTI com a minha filha e depois foi me tomado o partido. E esse tapetão eu nunca mais vou me esquecer. Porque eu fiz a minha parte de fidelidade e depois eles realmente não cumpriram com a parte deles. Araruama? Cidade do futuro. Então tá certo, Verônica. Muito obrigado pela sua participação. Fico feliz de você ter vindo aqui participar com a gente. Esse foi o Papo Político com a presença de Verônica Januário, a Verônica do Café Capri. Esse episódio tem um oferecimento do Hospital do Olho Lagos, tudo pela sua visão. Agradeço a vocês pela parceria aqui e apoio ao nosso programa. Eu espero você que nos assistiu novamente na próxima semana com mais um convidado. Fica ligado nos canais oficiais do Podcosta, o podcast da Rádio Costa do Sol FM, os episódios toda segunda-feira lá no nosso YouTube. Aquele abraço e até a próxima. Tchau, tchau.